Consegue ver do outro lado ali. Legal. Onde vai ser a apresentação? Onde eu posso ver a tela? Já vi, obrigado. Pode ser? Podemos começar? Pula 2 slides, por favor. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui falando aos parlamentares. É uma honra e é uma oportunidade única que a gente tem para elucidar uma série de informações que foram distorcidas e estão gerando mal-estar na sociedade, e é um desejo legítimo de buscar maior esclarecimento sobre uma questão tão importante quanto a educação. Então, aproveitar aqui para fazer uma apresentação e uma análise sobre o que essa casa acordou, o que a República, o que o Brasil acordou referente aos projetos de educação para esse país. A gente vai analisar, fazer uma análise do que foi acertado como as metas do PNE, feitas por todos. A gente vai ver qual foi o desempenho da estratégia e vai propor alguns caminhos aqui. Muito bem. Primeiro slide, por favor, pode pular. O que a gente vê? O principal ponto que a gente está fraco no Brasil é no que foi apresentado recentemente no Senado como a educação. Existe a fundamental, essa seria a educação essencial. Por que essencial? Porque a criança, quando chega, a criancinha quando chega no primeiro ano, se ela não tiver um preparo, se ela já não chegou com um conhecimento, uma interação com os fonemas, com as letrinhas, com os sons, com as músicas, as palavras, ela já chega em muita defasagem. E o que acontece? Hoje no Brasil, essa é a primeira meta do PNA. A gente vê que a pré-escola, os aninhos antes da primeira série, a gente ainda não universalizou. Quem fica de fora? Geralmente as crianças mais humildes. A gente está abaixo. E o que é mais grave? Na creche. A creche é fundamental para a criança começar a ter contato com sons, palavras, músicas. Não é só brincar ou deixar a criança na creche, não é uma coisa assistencial. Tem que ter método. A criança que vai para a creche, para a pré-escola, ela chega muito mais preparada no primeiro ano. Essa criança já chega pronta para ser alfabetizada. Por isso que a classe média alta, investem tanto e gastam tanto tempo com creche para a escola. Quem fica de fora da creche? Quem fica de fora da creche são as crianças mais pobres. É a parte da sociedade mais vulnerável. Próximo slide, por favor. Quando a gente olha para o começo do fundamental, a gente vê que praticamente já foi universalizado. A gente não está muito longe de países desenvolvidos como o Japão, como Coreia. 98% das crianças já estão na escola. Qual é o problema? O problema é a qualidade. As nossas crianças não aprendem a ler e escrever na escola. A gente tem um índice de fracasso muito elevado, principalmente na escola pública. 50% das nossas crianças já ficam no caminho, não conseguem aprender. Próximo slide, por favor. Como funciona essas ondas de fracasso? Então a gente vê que antes de chegar no primeiro ano, algumas crianças chegam preparadas, outras não. Chega no primeiro ano, a criancinha que já teve um contato, ela se sai bem no primeiro ano, no segundo ano. Chega o terceiro ano, quando ela já tem que estar alfabetizada, a gente vê a primeira onda de fracasso. As crianças são reprovadas ou deixam a escola, porque não conseguem acompanhar a aula. Aí olha que triste que fica, né? Porque daí você tem o quarto ano e o quinto ano, é a preparação para uma mudança que no passado era o primário, vai para o ginásio. Chega no sexto ano, né? Porque antigamente eram 4 anos, agora são 5 anos. Chega no sexto ano, como muda a abordagem de ensino, a gente vê o quê? A segunda onda de fracasso. Um grande número de crianças é reprovada e também deixa a escola. Aí você tem o sétimo, o oitavo, o nono ano, termina o ensino. Quando você vai para o ensino médio,
nova onda de fracasso. Aí junta a falta de preparo nos anos anteriores com a falta de interesse com a matéria que é ensinada. Aqui você tem uma grande evasão da escola, também porque o que é ensinado, muitos jovens, muitas crianças não têm interesse. A escola não prende a criança, não traz a atenção da criança para lá. O que a gente tem como consequência disso? A primeira coisa é a disparidade de renda, aumenta o gap. Porque em cima, essas ondas de fracasso são da escola pública. A linha verde, que é muito mais suave e tem muito mais sucesso, é da escola privada. Então, a forma como a gente está ensinando as crianças, do jeito atual, sem dar creche, sem dar pré-escola, sem dar técnicas e formatos adequados para o ensino, aumenta a disparidade no país. E essa é uma das coisas que a gente precisa focar para mudar a realidade dessa nação. Próximo slide. Mas nem tudo é notícia ruim. Existem técnicas e formas no Brasil. A gente vai trazer muitas ideias que a gente vê lá do exterior, mas existem uma série de coisas que já estão sendo feitas no Brasil que dão certo. Uma das coisas que a gente vê é a correlação. Veja, isso é uma correlação muito forte entre taxa de alfabetização das mães e o IDEB, a taxa de qualidade de sucesso no ensino da criança, né? No eixo vertical, sucesso da criança; no eixo horizontal, as mães. O que a gente vê? Mães analfabetas geram um ambiente para as crianças não aprenderem. Só que existem exceções. A gente vê que o Ceará, o Acre, mesmo Tocantins, e destaque, o Piauí está deixando o quadrilátero do fracasso ali e está conseguindo sair. Por quê? Porque técnicas estão sendo implementadas de forma adequada em municípios da região, e isso gera o ganho. Então a gente tem, mesmo no ensino público, um universo muito diferente. Alguns municípios, alguns estados performam bem, enquanto que alguns municípios e algumas regiões ficam largados. Próximo slide, por favor. Aí a gente vai para o ensino médio. O que a gente vê no ensino médio? Ele não está universalizado, a gente não consegue ter 100%. E a segunda coisa grave é o grande índice de fracasso e a grande quantidade de crianças que deixa. São metas que a gente não vai atingir. As metas mais graves, por enquanto, que a gente viu é ensino médio e a pré-escola e a creche. Destaque para a creche. A gente está muito atrás das metas que os senhores apresentaram, que esse congresso apresentou à nação. Próximo, por favor. Aqui na parte de pessoas com necessidades especiais, então essa parte a gente está avançando. Próximo, que eu tenho pouco tempo. Aqui mostrando, esse gráfico mostra que 50% das nossas crianças passam pelo ensino fundamental e não aprendem a ler, escrever e fazer conta. Então a qualidade, mesmo quando a criança é aprovada, é muito baixa. Próximo. Resumindo, o que a gente vê, o que a gente propõe, que na nossa política nacional de alfabetização que foi apresentada, a gente tenha... Deixa eu acompanhar por aqui que é mais fácil. Na nossa política nacional de alfabetização, a gente tem que ter as técnicas que vão ser apresentadas para alfabetizar. A única coisa que a gente pede é que sejam baseadas em evidências científicas. A única coisa que a gente pede, vamos ensinar as crianças como? A forma que a gente vai alfabetizar tem que ter alguma evidência empírica, científica, não pode ser achismo. Tem que ter método e técnica. A outra coisa que a gente pede também, a gente fala no PNA, é que você pode ter um debate técnico de políticas públicas de alfabetização. A gente não quer impor nada para nenhum ente federativo, estado ou município. O que a gente pede é simplesmente que é o diálogo e seja o formato que for escolhido, que seja baseado em métodos científicos. O artigo 3 reforça esse respeito aos entes federativos. A fundamentação na ciência cognitiva de leitura tem que ser baseado
em técnicas científicas, valorização do papel da família na alfabetização. Naquele slide anterior, a gente viu que mães alfabetizadas têm mais facilidade de ter os filhos tendo bons resultados. Então, o que a gente vê? Mesmo com as famílias que não estejam alfabetizadas, de pais e mães iletrados, o ato de contar uma história para o filho, participar da educação junto com o filho, traz ganhos evidentes. E isso está na estratégia que a gente apresentou e vai implementar no MEC. A alfabetização como instrumento de superação das desigualdades sociais do país. Se a gente não alfabetizar bem a população, a gente vai continuar, e principalmente ensino técnico e ensino médio, a gente vai continuar tendo uma sociedade com grandes discrepâncias de renda. Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem, promover a cidadania na alfabetização, priorizar, o artigo 5, priorizar a alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. O artigo 7, as crianças na primeira infância, creche e pré-escola e alunos nos anos iniciais do ensino fundamental são o público prioritário. A gente tem que dar ênfase nisso, além dos professores, os gestores educacionais, o professor, o diretor da escola, da pré-escola, da creche, do ensino fundamental precisam ser valorizados. A gente fez um trabalho no ensino superior e a gente vai ver os números aqui, mas nessa fase a gente deixou para trás. O PNA, implementado por um programa de ações em parceria, a gente não quer fazer nada sozinho, a gente não quer chegar até o Estado e município, a gente quer dar as orientações, os recursos e o acompanhamento. E o Ministério da Educação seria o coordenador de tudo isso. Próximo slide, por favor. Então a gente chega agora nos números ruins. Vamos começar com escola de tempo integral, que todo mundo aqui concorda que é fundamental. O que está acontecendo com escola de tempo integral no Brasil nesses últimos anos? Tem caído o número de escolas em tempo integral no Brasil. E por que tem caído? Porque a gente tem posto menos dinheiro nesse segmento de ensino. O Brasil está indo para trás da escola de tempo integral. Próximo, por favor. Aqui as notas, a gente vê que no ensino fundamental, na alfabetização, a gente nem está tão atrás da meta que foi apresentada pelo Congresso. Mas à medida que os anos passam, o gap aumenta. E aí a tragédia do ensino médio fica mais clara. Próximo. Você vê nitidamente na evolução das notas das crianças ao longo do tempo. No ensino básico, no comecinho do ensino fundamental, a gente vê que consegue evoluir a qualidade dos nossos alunos. Isso se perde nos anos finais do ensino fundamental. E aí, para horror que a gente pode constatar, a gente está parado há vários anos no mesmo patamar do ensino médio. Então, os jovens que saem do antigo colegial, dos cursos técnicos, simplesmente têm um desempenho muito fraco e a gente não tem avançado ao longo do tempo. Próximo slide, por favor. Outras metas. Anos de estudo, a gente tem avançado na quantidade de anos de estudos, está abaixo da meta, mas isso não tem repercutido em ganhos cognitivos. As pessoas não estão lendo melhor, nem fazendo contas melhor, mesmo ficando mais tempo na escola. É isso que está chocando. Tempo na escola hoje no Brasil não está resultando, no ensino médio, não está resultando em ganhos para a população. Isso que choca. Próximo indicador. Mostra só que essa discrepância se acentua em diferentes grupos sociais. Próximo. Quanto à alfabetização, isso é muito importante. Quando eu era criança, jovem, esperando no ponto de ônibus, era muito comum chegar uma pessoa mais velha, um senhor, uma senhora, chegar para mim e falar: olha, meu neto, meu filho, me ajuda. Eu deixei meu óculos em casa e não consigo ler o nome do ônibus que está vindo. Esse analfabeto total, hoje no Brasil, está ficando mais difícil de ser encontrado, principalmente nos centros urbanos. Ele está muito concentrado em pessoas mais idosas e na área rural. A gente consegue hoje dizer que o Brasil é uma nação de pessoas que consegue ler o ônibus que está vindo ou pegar um metrô sozinho. Mas quando a gente vê a qualidade da alfabetização, é um desastre.
mesmo com um indicador muito flexível, que o teste que é feito para ver se é analfabeto funcional ou não, de pegar um texto e ler, que é flexível, é baixo os parâmetros, são baixos os parâmetros. A gente vê que o número é muito alto ainda e ele cai devagar, longe das metas. Qual o problema disso? Nós não somos uma nação de autodidatas. Uma pessoa que não consegue ler um texto e interpretar, ela não consegue abrir na internet qualquer artigo, qualquer coisa para ver se tem uma doença, não tem uma doença, aprender a montar um produto sozinho, não consegue pegar um manual de uma máquina e aprender a operar melhor essa máquina. É uma pessoa que não consegue se virar na vida sozinha. E isso tem impacto econômico, e isso fica claro quando a gente vê os outros indicadores. Próximo. Aqui outra coisa dramática é que a gente tem um baixíssimo número de jovens sendo educados, integrados ao ensino profissional. E esse número está caindo, não é possível. É 3% e agora está indo para metade, 1,5%. Próximo gráfico. Quando a gente vê os outros, e longe da meta, a gente tinha metas muito mais altas. Quando a gente vê os outros números, eles se confirmam. Senhores e senhoras, o número total de vagas no Brasil do ensino técnico está caindo no Brasil inteiro. Era de quase 2 milhões de vagas no Brasil inteiro, e esse número hoje está abaixo de 1.800.000. A gente tem fechado os números de vaga, e aí é importante o seguinte: rediscutir as metas do PNA. Meta deveria ser o objetivo final. Nosso objetivo é que as pessoas saiam da escola preparadas para a vida, preparadas para terem o máximo do seu potencial viabilizado pela educação na escola. E isso não está acontecendo. Por exemplo, essa deveria ser a meta. Quando a gente olha, uma das metas que não fazem sentido é essa de ter 50% das vagas sendo oferecidas pelo governo federal. Como a gente está reduzindo o número total de vagas, imagina a seguinte hipótese: esse ano a gente abriu 3 vagas no Brasil do ensino técnico. 2 foram no governo federal e 1 foi fora. Então, maravilha, atingimos a meta? Faz sentido uma coisa dessa? Então seria importante nós rediscutirmos quais são os nossos objetivos. E o resto do mundo? O que o resto do mundo acha do ensino técnico? Por favor, próximo slide. É prioridade, porque a melhor coisa que tem é você estar preparado para a vida, a escola te preparar para a vida. E o ensino técnico, você sai do ensino médio com um ofício, com uma profissão, sabendo fazer alguma coisa que a sociedade valoriza. O mundo inteiro que se desenvolve, que vai para frente, trabalha com ensino técnico. No Brasil, a situação dramática é que 8% só das vagas é de ensino técnico. O resto, não. Como é que é no Chile? 31%. E na Europa? Os países da Europa, mais da metade das vagas são destinadas ao ensino técnico. Aí tem uma coisa curiosa: a Coreia do Sul, em 3 gerações, ela saiu de uma sociedade pobre, pior que a brasileira em termos de renda, e se transformou numa nação de cientistas. Mas eles construíram a casa como se deve. Primeiro, na fundação. Depois eles construíram as paredes. Depois o telhado. E o acabamento ficou por último. Eles investiram na base, fizeram ensino técnico, e agora os técnicos, em vez de ensino técnico, são engenheiros. É uma sociedade de engenheiros, de pessoas nessa área de atividade profissional. Essa outra coisa que a gente tem que valorizar mais também é a seguinte: nós damos pouca importância para um mestre artesão, para um mestre relojoeiro, para um mestre de obras, para um marceneiro experiente, enquanto que lá fora é meio equiparado. O doutor, a pessoa que tem um título, ela não é melhor do que um grande mestre artesão. A gente precisa valorizar essas atividades e essa profissão.
Essas atividades geram bem-estar e riqueza na maior parte dos países desenvolvidos. Por isso que eles investem tanto nisso. Próximo slide, por favor. Será que essa opinião é minha? Não. As pesquisas indicam que 53% das pessoas apontam o ingresso mais rápido no mercado do trabalho como uma das principais razões para fazer o ensino técnico, que o Brasil abandonou. 90% acham que, se fizerem, tem mais oportunidades. 93% acham que o ensino médio deveria ensinar uma profissão, que a pessoa deveria sair do ensino médio já sabendo alguma atividade econômica. Pode ser um assistente de contabilidade, pode ser um técnico de enfermagem, mecânico, por que não? A gente desperdiça, primeiro, os jovens que não têm interesse no atual modelo de ensino médio, que vão embora. A gente não aproveita o tempo desses jovens que ficam para ensinar um ofício. 61% das empresas brasileiras têm dificuldade para preencher vaga de trabalho, principalmente no curso técnico. Acabou de sair uma pesquisa mostrando que tem 500 mil vagas para tecnologia, desde que sejam técnicos, e não tem pessoas para preencher essas vagas. E a estatística aponta que você tem 18% de renda a mais para quem faz ensino técnico. Fez o ensino médio normal, fez o ensino técnico, você vai ganhar 20% a mais do que uma pessoa que faz o normal. Próximo slide. Foi feito ensino técnico no Brasil? Foi, o Pronatec. Qual é o resultado do Pronatec? Foi muito ruim, mas isso não sou eu que estou falando. A gente gastou 13 bilhões de reais, 13 bilhões, vou repetir, 13 bilhões de reais com o Pronatec. Parou de fazer o Pronatec, ninguém reclamou. Qual foi a avaliação dessa casa, do parlamento? Próximo slide. As avaliações da Comissão de Educação do Senado é que o Pronatec foi muito ruim. Qual é a avaliação da Secretaria de Política Econômica, do governo anterior, não é desse? É que foi muito ruim o Pronatec. Próximo slide. Então, método é importante, técnica é importante, ciência, uma abordagem científica, técnica, baseada em números, em eficiência, em gestão, é fundamental para salvar esse país da estagnação econômica dos 20 anos que a gente está vivendo. Isso é fundamental, técnica, ciência, e não discussões ideológicas dentro da sala de aula. Vamos agora para a gestão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. A gente vai ver que a gente tem uma boa base espalhada pelo país. A gente poderia ampliá-la e torná-la mais eficiente, mas vamos olhar o próximo slide. O próximo slide mostra que a gente não deve ampliar sem método e processo, porque a gente tem um monte de obras paradas pelo país, e isso é dinheiro público sendo jogado fora, dinheiro do pagador de impostos, suado, sendo desperdiçado. Próximo slide. Então, próximo, por favor. Então, o que a gente sugere? Consolidar a rede federal antes de iniciar novas obras, concluir as que já estão andando. Formação de professores para educação tecnológica com foco na prática, sem ideologia, sem blá blá blá, ensinando profissão para os alunos, desenvolvimento de ferramentas para avaliação de resultados, para a gente discutir aqui no Congresso, aqui com a sociedade, baseado em números, evidências, em custo e resultado. Incentivo à inovação e à tecnologia. As escolas no Brasil, principalmente do ensino técnico, o que você tem de universidades não podem ser torres de marfim, tem que ser como é no exterior, tem que conversar com a sociedade, está permeado, gerando riquezas e soluções para a comunidade ao redor. Articulação e parceria para a expansão da educação profissional e tecnológica e apoio da rede federal para fomentar também estados e municípios, além da iniciativa privada, a desenvolver escolas que ensinem o ensino técnico. Próximo slide. Agora a gente vai mostrar onde a gente está, entre aspas, bem. Onde a gente está, entre aspas, bem? No ensino superior. E aqui eu faço uma pausa. Não estou querendo diminuir o ensino, o MEC, as nossas propostas, diminuir o ensino superior. O que a gente se propõe? Cumprir com o plano de governo que foi apresentado a toda a população durante a campanha. A prioridade é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino técnico.
mantendo a atual estrutura das universidades, porém mudando a estratégia. O que a gente tem? 35% da população participando do ensino superior. A meta é 50%. Ainda falta, mas não está tão longe quanto nos outros indicadores. Próximo slide. Só o que acontece? Essa expansão se deu pela rede privada, não foi o governo federal que propiciou a expansão do ensino superior. Foram as pessoas fora do governo que viabilizaram isso. Senhor ministro, pois só para lembrá-lo que Vossa Excelência dispõe de mais 5 minutos para concluir. Pode continuar. Muito obrigado. A gente vê o quê? Que foi a iniciativa privada que viabilizou essa expansão. Tanto é que a meta no PNE é que a gente tenha 40% da estrutura do ensino superior baseado no governo federal. Aí eu lanço a pergunta aos senhores: de onde vai sair esse dinheiro? Quanto do imposto cobrado da população vai aumentar? Pelas minhas contas, a gente vai precisar de 200 bilhões de reais por ano para fazer essa expansão mantidas as atuais tendências. Isso é uma coisa para essa sociedade discutir, se vocês querem ou não essa meta. Minha sugestão, depois aqui a gente pode discutir com mais tempo. Próximo slide. Aqui simplesmente mostra que a evolução foi no ensino privado e não no público. E aqui no público entra universidades federais e estaduais. A gente vê que o esforço veio da iniciativa privada. Próximo slide. Mas o governo financiou, é verdade, com um dos piores programas de financiamento do mundo. O FIES, que financia o ensino superior das crianças, dos jovens, dos jovens, no Brasil é um dos piores do mundo. Hoje você tem metade dos jovens inadimplentes, metade. O número choca. São 500 mil jovens com nome sujo, com a preocupação de como pagar o ensino superior. Ah, mas isso acontece no mundo inteiro. Não, não acontece. Se vocês olharem, a taxa de inadimplência nos países que fazem isso direito é 20% ou abaixo disso, sendo que a inadimplência que acontece nesses países, ela acontece depois que o jovem saiu e já tem a profissão dele. Próximo slide. Mas onde a gente está superando todas as expectativas? A gente investiu com força, com bastante na formação dos professores do ensino superior. A meta era 75%. Para 2024, a gente já bateu 77%. A meta de doutorado era 35%, a gente está com 40%. Eu vim da iniciativa privada, eu sou professor público concursado de uma universidade federal, mas na iniciativa privada, quando você bate a meta e supera ela, você desvia os seus recursos para as metas que você está aquém, para o ensino fundamental. E é isso que a gente precisa discutir. Próximo slide, mesma coisa. Estamos batendo as metas, superando as metas. Pesquisa científica. Mas então, a pesquisa científica no Brasil, como está? A gente vê, isso é o Web of Science. Não estou trazendo indicadores que eu fiz. É o indicador usualmente aceito. No Brasil, a pesquisa científica ela está baseada principalmente em ciências da saúde, ciências exatas, ciências biológicas, engenharia e agricultura. As ciências sociais aplicadas, humanidades e linguística gera pouquíssimas publicações com impacto científico. Elas não são replicadas ou citadas. Elas são feitas e são engavetadas. É isso que esse indicador mostra. A produção científica no Brasil é baseada nessas principais faculdades. E aonde estão as bolsas? Por favor, próximo slide. Elas estão justamente, próximo slide, nas áreas que não geram a produção científica. Será que não valeria a gente garantir que a produção científica esteja ligada às bolsas? Quem produz recebe, quem não produz não recebe? Próximo slide. Aí você vai me falar, mas ciências humanas não tem como gerar impacto científico como numa ciência exata. Não é verdade. Nos Estados Unidos, a gente vê por número de citações.
Para medicina, a gente não tem a mesma eficiência que os Estados Unidos, mas a gente tem 82%. Para odontologia, que é a melhor área de pesquisa no Brasil, é 85% da eficiência das escolas americanas. Para filosofia e ciências humanas, o número vai para baixo de 20%. Pode passar o próximo slide. E para os profissionais da educação básica? Esses não, a gente esqueceu. Todos os indicadores para os professores que estão lá no piso, segurando a canetinha e o lápis das crianças para ensinar a escrever. Ministro, o tempo de Vossa Excelência terminou.